Muitos acreditam que o jejum é um fardo pesado ou uma relíquia de um passado distante, mas a verdade oculta nas Escrituras é que ele funciona como uma chave mestra, capaz de abrir portais espirituais que a oração sozinha, por vezes, não alcança. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada, operando em um modo automático, onde suas palavras parecem não ultrapassar o teto do quarto, entenda que existe um segredo de poder usado por profetas e pelo próprio Messias para subjugar a carne e sintonizar a frequência do céu. A Bíblia não apresenta essa prática como um castigo para o corpo, mas como uma ferramenta de guerra para tirar você da paralisia e te colocar em um patamar de autoridade que poucos ousam acessar. Hoje você descobrirá as 3 formas bíblicas de jejuar nesta quaresma, saindo da superfície religiosa para mergulhar em uma experiência que mudará permanentemente a sua percepção da presença de Deus. Para compreendermos a magnitude do que o jejum representa, precisamos retroceder às raízes mais profundas das Escrituras, onde o conceito de abstinência aparece não como dieta, mas como alinhamento. No contexto do Antigo Testamento, o jejum era a resposta imediata do povo de Israel diante de crises existenciais, ameaças de guerra ou momentos de busca profunda por um arrependimento genuíno diante do Criador. Não se tratava de um ato isolado de passar fome, mas de um clamor físico que acompanhava o lamento da alma, simbolizando que o espírito estava faminto por Deus mais do que o estômago por comida. A história nos mostra que grandes decisões nacionais foram precedidas por períodos de contrição, onde reis e servos se nivelavam na poeira para demonstrar total dependência do Altíssimo. Dentro da lei mosaica, encontramos uma determinação específica que fundamenta toda a estrutura do jejum bíblico, o dia da expiação, conhecido mundialmente como o Yom Kippur, o dia mais santo do calendário judaico. Este era o único jejum expressamente ordenado pela lei, onde cada alma em Israel deveria afligir a alma para se purificar diante da santidade de Deus antes que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Essa aflição não era um masoquismo religioso, mas uma pausa deliberada nos prazeres mundanos para que a consciência do pecado fosse exposta e o perdão fosse plenamente valorizado. Entender o Yom Kippur é compreender que o jejum limpa os canais de comunicação entre o homem e o seu Criador, removendo as crostas do orgulho. Ao avançarmos para o Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo não apenas validou essa prática milenar, mas a elevou a um novo patamar de necessidade e disciplina cotidiana para aqueles que desejam segui-lo. Note que no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus não utiliza a expressão condicional "se vocês jejuarem", como se estivesse dando uma sugestão para um grupo de elite de supercrentes ou eremitas. Pelo contrário, ele usa a expressão afirmativa "quando vocês jejuarem", o que coloca o jejum no mesmo nível de importância da oração e da caridade, tornando uma prática normal e esperada da vida cristã. Para o Messias, era impensável um discípulo ter uma vida espiritual vibrante, sem que houvesse o domínio próprio exercido através da abstinência. O exemplo máximo de Jesus ocorre logo após o seu batismo, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, especificamente para jejuar durante 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público. Ali, o Filho de Deus demonstrou que a força para vencer as tentações mais complexas do inimigo não vinha da saciedade física, mas da submissão absoluta da vontade humana à vontade do Pai. O deserto foi o cenário de uma batalha onde o pão foi trocado pela palavra, estabelecendo o princípio de que o espírito se fortalece à medida que a carne é silenciada. Se o próprio Mestre precisou passar por esse processo de consagração, quão mais nós necessitamos dessa disciplina para enfrentar as batalhas do nosso tempo.
é fundamental desmistificar a ideia de que o jejum serve para convencer ou dobrar a mão de Deus para que Ele realize os nossos caprichos egoístas ou atenda a orações feitas fora da sua vontade soberana. O verdadeiro propósito do jejum bíblico é exatamente o inverso. Ele serve para submeter a nossa vontade rebelde e o nosso ego inflado à vontade perfeita e agradável do Senhor que nos criou. Ao jejuar, você não está mudando Deus, você está mudando a si mesmo, tornando sua percepção mais aguçada para ouvir as direções que Ele já está tentando te dar há muito tempo. É um exercício de rendição, onde declaramos que nossas necessidades biológicas não são as nossas senhoras, mas que o reino de Deus é a prioridade. Muitas pessoas falham em suas experiências espirituais porque tentam lutar guerras espirituais com armas puramente carnais, ignorando que certas fortalezas mentais e espirituais só são derrubadas com a combinação de oração e jejum. A história bíblica está repleta de relatos onde o curso de nações foi alterado, porque indivíduos decidiram que a fome espiritual era mais urgente do que o banquete físico, gerando um impacto direto na realidade visível. Quando você decide entrar nesse processo, você está se inserindo em uma linhagem de homens e mulheres que viram milagres não porque eram especiais, mas porque foram disciplinados. Esta compreensão histórica é o solo fértil, onde as 3 formas de jejum que veremos agora ganham vida e eficácia prática. À medida que compreendemos essa raiz profunda, percebemos que não podemos escolher qualquer método sem antes entender o peso do sacrifício que estamos prestes a oferecer diante do altar do Senhor. O primeiro método que exploraremos é talvez o mais conhecido, mas também o mais desafiador, por exigir uma ruptura total com a principal fonte de sustento do corpo humano. Estamos falando do jejum de consagração, também conhecido como jejum normal, que exige que o fiel se abstenha de alimentos sólidos para se alimentar exclusivamente da presença divina. Essa modalidade nos leva diretamente ao encontro da experiência de grandes líderes bíblicos que precisaram de respostas urgentes e intervenções sobrenaturais em momentos de escuridão profunda. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para fortalecer o canal. E me diz aqui nos comentários, você pratica ou já praticou algum jejum nesse período de Quaresma? Quero saber como é a sua experiência. Agora, continuando. O jejum de consagração, frequentemente chamado de jejum normal, é a prática de abster-se de todos os alimentos sólidos, permitindo apenas a ingestão de água para manter a hidratação do templo que é o seu corpo. Esta modalidade não é para os que buscam conveniência, mas para aqueles que decidiram que precisam de um nível de intimidade com o Criador, que o conforto da mesa cheia simplesmente não pode proporcionar. Ao entrar nesta jornada, o fiel comunica ao seu sistema biológico que a alma assumiu o comando e que o sustento vem de uma fonte que o mundo não conhece. É um estado de alerta espiritual máximo, onde cada ronco do estômago é transformado em um lembrete físico para que o coração se volte em oração e súplica constante. A base bíblica para este tipo de entrega é encontrada em momentos cruciais da história da salvação, como o exemplo icônico de Neemias ao receber notícias sobre as muralhas destruídas de Jerusalém. Ao saber que o povo estava em grande miséria e desprezo, ele não correu para buscar soluções humanas, mas assentou-se, chorou e jejuou diante do Deus dos céus por dias seguidos antes de falar com o rei. Neemias entendeu que a reconstrução de algo físico e visível exigia primeiro uma batalha travada no invisível, através da fragilização da sua própria carne. Sua história nos ensina que o jejum de consagração limpa a nossa visão para que possamos ver as soluções divinas em meio aos escombros da nossa realidade.
Outro pilar fundamental deste jejum é a experiência do próprio Jesus no deserto, detalhada no Evangelho de Lucas, capítulo 4, onde ele, sendo o Filho de Deus, submeteu sua humanidade à fome extrema por 40 dias. A Escritura é clara ao dizer que, após esse período, ele teve fome, e foi exatamente nesse momento de maior debilidade física que o tentador se aproximou com a proposta de transformar pedras em pães. Jesus, no entanto, rebateu com a autoridade de quem havia consagrado cada fibra de seu ser. Nem só de pão viverá o homem. Esta resposta não foi apenas uma frase teológica, mas a prova viva de que a consagração gera uma armadura espiritual capaz de resistir às ofertas mais sutis das trevas. O objetivo central desta forma de jejum é demonstrar de forma prática e sacrificante que a sua vida depende inteiramente da palavra que sai da boca de Deus, e não apenas das calorias que você ingere. Quando você opta pelo jejum de consagração, você está pedindo uma resposta clara para questões que parecem não ter saída, buscando discernimento para decisões que afetarão o seu destino e o de sua família. É uma ferramenta de precisão espiritual para quem deseja vencer tentações persistentes ou vícios que se instalaram na mente, pois o jejum normal quebra o domínio dos sentidos sobre o espírito. A fome física torna-se a sua maior aliada, pois ela mantém você em um estado de vigília constante, onde o orgulho é esmagado. Para realizar esse jejum de forma bíblica e eficaz, é necessário que haja um planejamento que envolva não apenas a retirada da comida, mas o preenchimento desse tempo com a leitura devocional e a oração profunda. Não se trata de um teste de resistência física para provar o quão forte você é, mas de um reconhecimento de sua própria fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua vida. Aqueles que o praticam relatam que, após as primeiras horas de combate contra o apetite, a mente experimenta uma clareza incomum e uma facilidade maior para perceber os sussurros do Espírito Santo. É no silêncio do estômago que a voz de Deus costuma soar mais alta, trazendo as diretrizes que você tanto buscou. Ao longo da história da Igreja, o jejum de consagração foi a marca dos grandes avivamentos, onde homens e mulheres se recusavam a comer até que houvesse uma manifestação real da glória de Deus em suas comunidades. Eles sabiam que a comida é uma bênção, mas que, em certos momentos, ela pode se tornar uma distração que nos impede de focar na eternidade. Ao escolher o jejum normal, você entra em uma linhagem de profetas que sabiam que o pão do céu é infinitamente mais satisfatório que o pão da terra. Portanto, se o seu momento atual exige uma intervenção que ultrapassa a lógica humana, esta é a chave que deve ser girada com reverência e temor. Esta disciplina prepara o terreno para que milagres aconteçam, pois ela remove os impedimentos do ego que bloqueiam o agir de Deus na nossa história pessoal. Contudo, a Bíblia é rica em sabedoria e nos mostra que nem todos os momentos exigem uma abstinência total, havendo caminhos para aqueles cujas rotinas ou saúde pedem um equilíbrio diferente. Existe uma segunda forma de jejum que é igualmente poderosa e profundamente estratégica, especialmente para períodos longos como a Quaresma, onde a constância é o segredo do sucesso. Vamos mergulhar agora no segredo de um jovem hebreu que mudou o destino de um império babilônico através de uma disciplina alimentar que desafiou os banquetes de um rei. O jejum de propósito, ou jejum parcial, é uma estratégia espiritual de resistência e disciplina que não exige a retirada total dos alimentos, mas sim a restrição de manjares e iguarias. Esta prática é ideal para quem deseja manter um estado constante de consagração enquanto cumpre suas obrigações diárias, transformando o ato de comer em um exercício de renúncia deliberada. Em vez de focar no vazio do estômago,
O fiel foca na qualidade do que ingere, eliminando tudo o que traz prazer sensorial excessivo para priorizar o alimento que sustenta apenas o necessário. É uma forma de dizer ao corpo que ele não é o senhor das suas escolhas e que a sua vontade pode sim ser subjugada em honra a um propósito maior e divino. A base bíblica mais emblemática para esta modalidade encontra-se no livro do profeta Daniel, especificamente no capítulo 10, onde ele relata ter passado 3 semanas inteiras em um estado de luto espiritual e busca. Daniel descreve que não comeu manjar desejável, nem carne e nem vinho entraram em sua boca, e ele sequer se ungiu com óleo até que se cumprissem os 21 dias de sua petição. Este jovem hebreu, mesmo vivendo no coração do luxo babilônico, escolheu a restrição como uma forma de manter sua identidade e sua conexão com o Deus de Israel. O relato bíblico nos mostra que sua postura atraiu a atenção imediata das cortes celestiais, enviando um anjo com revelações sobre o futuro de seu povo. O objetivo do jejum de propósito é treinar o paladar e as vontades mais básicas, combatendo a glotoneria e a dependência emocional que muitas vezes depositamos na comida e no conforto. Para muitos, é mais difícil abdicar do açúcar, da carne ou do café por 21 dias do que ficar um dia inteiro sem comer nada, pois isso exige uma vigilância constante em cada refeição. Durante a Quaresma, essa prática se torna extremamente poderosa, pois permite que o cristão caminhe em um sacrifício vivo, contínuo, lembrando-se de Deus a cada vez que recusa um alimento prazeroso. É uma disciplina que molda o caráter e fortalece a têmpera espiritual, impedindo que os desejos da carne ditem o ritmo da caminhada com Cristo. Daniel não estava apenas fazendo uma dieta saudável, ele estava travando uma guerra espiritual por meio de sua dieta, e o resultado foi uma sabedoria que excedia em 10 vezes a de todos os magos do império. Ao escolher vegetais e água, em vez das finas iguarias da mesa do rei, ele provou que a bênção de Deus sobre o pouco é infinitamente superior à fartura de um sistema que ignora a soberania do Criador. Esse tipo de jejum é perfeito para quem busca clareza mental para projetos, estudos ou para compreender visões bíblicas mais profundas, pois ele limpa o organismo e aguça a percepção espiritual. O sacrifício de Daniel nos ensina que Deus honra aqueles que decidem não se contaminar com os padrões de consumo deste mundo presente. Ao praticar o jejum de propósito, você deve definir claramente quais alimentos serão retirados e qual o período de tempo dessa consagração, evitando brechas que permitam o relaxamento da disciplina. O foco não deve ser a perda de peso ou a estética, mas a criação de um espaço sagrado dentro da rotina onde o não para o prazer imediato se torna um sim para a presença de Deus. É comum que durante esse período o fiel se sinta mais leve e mais disposto para a oração, já que o corpo não está gastando toda a sua energia no processamento de alimentos pesados e complexos. O jejum parcial é, portanto, uma jornada de simplicidade voluntária que nos aproxima da essência do que realmente importa para a nossa salvação. Muitas pessoas subestimam o poder dessa prática por considerá-la mais fácil que o jejum total, mas esquecem que a constância da renúncia por longos períodos exige uma dependência diária do Espírito Santo. É no ato de olhar para um alimento desejável e escolher a alternativa simples que a nossa vontade é quebrantada e o orgulho de sermos donos de nossas vontades é desfeito. Daniel foi exaltado não porque passou fome, mas porque seu coração estava decidido a não se corromper com as facilidades de uma vida sem sacrifícios. Se você deseja uma transformação que dure e que molde seu estilo de vida para além da Quaresma, o jejum de propósito é o caminho para estabelecer novos fundamentos em sua fé. Esta forma de jejum nos ensina a ser santos em meio ao cotidiano, provando que é possível estar no mundo sem ser dominado pelos prazeres que ele oferece a cada esquina.
No entanto, o jejum bíblico não se limita apenas ao que colocamos ou deixamos de colocar em nossa boca, pois a alma também se alimenta de informações e estímulos externos. Existe uma terceira forma de jejum, muitas vezes negligenciada, mas que é vital para o tempo de barulho e distração constante em que vivemos hoje. Vamos agora explorar como silenciar as vozes do mundo para ouvir a voz do Eterno através de uma renúncia que atinge diretamente os nossos sentidos e o nosso precioso tempo. O jejum de renúncia, ou abstinência de distrações, é a prática de sacrificar voluntariamente algo que consome seu tempo, atenção e energia emocional, como redes sociais, televisão, jogos ou hobbies. Vivemos em uma era de hiperestimulação, onde nossas mentes são bombardeadas por informações incessantes que criam um ruído constante, impedindo a percepção da voz mansa e delicada de Deus. Este jejum não foca no estômago, mas no portal da alma, que são os nossos olhos e ouvidos, visando retomar o controle sobre onde depositamos o nosso foco. É uma decisão radical de desconectar-se do mundo secular para reconectar-se com o reino, removendo os ídolos modernos que competem com o Criador pelo trono do nosso coração. Embora o termo jejum na Bíblia esteja quase sempre ligado à alimentação, o fundamento espiritual da renúncia de distrações está solidificado nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente em 1 Coríntios. Paulo nos traz um princípio de liberdade cristã, que é também um alerta de autodomínio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Quando percebemos que não conseguimos passar 1 hora sem checar o celular, ou que o entretenimento é a nossa única válvula de escape, estamos sendo dominados por essas ferramentas. O jejum de renúncia busca quebrar essas correntes invisíveis, provando que somos servos de Cristo e não escravos de algoritmos ou de prazeres fúteis e passageiros. O objetivo central desta prática é limpar o ruído de fundo da nossa mente para que possamos ouvir claramente o que o Espírito Santo deseja nos comunicar neste tempo de Quaresma. Ao retirar o tempo gasto em telas, você subitamente descobre horas perdidas que podem e devem ser investidas na leitura bíblica profunda e na oração contemplativa. Na verdade, a verdadeira transformação espiritual ocorre quando trocamos o conteúdo efêmero da internet pela substância eterna das Escrituras, permitindo que a palavra lave o nosso entendimento. É um processo de desintoxicação mental que restaura a nossa capacidade de concentração e aumenta a nossa sensibilidade para as coisas que realmente têm valor eterno e espiritual. Praticar este jejum exige uma honestidade brutal consigo mesmo, identificando quais são as atividades que servem apenas como anestesia para o tédio ou para as pressões da vida diária. Para alguns, o sacrifício será desligar as notificações do celular. Para outros, será evitar programas de entretenimento que não edificam ou que promovem valores contrários aos princípios bíblicos. O ponto crucial é que o espaço vazio deixado pela renúncia não deve permanecer vazio, mas ser preenchido por uma busca ativa pela face do Senhor. Se você deixa de lado as redes sociais, mas preenche esse tempo com outra distração vazia, o propósito da consagração se perde no caminho, tornando o ato apenas um exercício de força de vontade sem fruto. Durante a história bíblica, vemos que os profetas muitas vezes se retiravam para lugares isolados, longe do burburinho das cidades e das distrações sociais, para que pudessem receber as visões de Deus. Moisés subiu ao monte, Elias foi para a caverna e o próprio Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, longe até mesmo de seus discípulos mais próximos. O jejum de renúncia moderno é essencialmente a criação de um deserto espiritual, no meio do caos urbano, onde você fecha as janelas para o mundo para abrir as portas para o céu.
É nessa quietude buscada intencionalmente que as maiores revelações sobre o propósito de vida e as direções divinas costumam ser entregues pelo Altíssimo. Muitos cristãos hoje sofrem de uma obesidade de informações e de uma desnutrição espiritual, conhecendo tudo sobre as notícias do mundo, mas ignorando as profundezas da vontade de Deus. O jejum de renúncia inverte essa lógica perigosa, priorizando a nutrição da alma através do silêncio e da meditação bíblica, que são os solos onde a fé cresce com raízes fortes. Ao decidir o que deixar de lado, você está dizendo a Deus que a presença dele é mais satisfatória do que qualquer entretenimento que o homem possa criar. Esta é uma forma de culto racional que agrada ao Senhor, pois demonstra que estamos dispostos a sacrificar nosso lazer em nome de uma amizade mais profunda com Ele. A prática consistente desse jejum revela o quanto estamos intoxicados pelos padrões de consumo e comportamento da sociedade contemporânea, que busca nos manter distraídos de nossa missão eterna. Ao final de um período de abstinência de distrações, a clareza de pensamento e a paz interior são recompensas que superam qualquer prazer momentâneo que uma tela poderia oferecer. Entretanto, para que qualquer uma dessas 3 formas de jejum tenha valor diante de Deus, é preciso estar atento aos alertas que o próprio Jesus deixou para nós. Não basta jejuar, é preciso saber como se comportar durante o processo para não cair na armadilha da religiosidade vazia, que anula todo o sacrifício. Para que o seu jejum não seja apenas um esforço físico desperdiçado, é fundamental observar os alertas severos que Jesus deixou sobre a postura do coração durante esse período de consagração. No Evangelho de Mateus, o Mestre adverte categoricamente que não devemos ser como os hipócritas, que mudam o semblante e mostram um rosto abatido para que todos vejam que estão jejuando. A hipocrisia religiosa busca a recompensa imediata do aplauso humano e da admiração dos outros. Mas Jesus ensina que, ao fazermos isso, já recebemos nossa recompensa completa aqui na terra. O verdadeiro jejum deve ser feito em segredo, mantendo a aparência habitual, lavando o rosto e ungindo a cabeça, para que apenas o Pai, que vê o que é secreto, nos recompense. Um erro comum entre aqueles que iniciam essa jornada é esquecer que o jejum sem a oração e a leitura bíblica é, na verdade, apenas uma dieta ou uma greve de fome sem valor eterno. O jejum bíblico não tem o poder de nos tornar mais santos por si só. Ele é um meio de abrir espaço para que Deus trabalhe em nós, e esse espaço precisa ser preenchido pela sua palavra. Imagine o jejum como o ato de esvaziar um copo de água suja. Se você não o encher imediatamente com água limpa, ele continuará sendo um recipiente vazio e inútil para o seu propósito original. Por isso, o tempo que você gastaria preparando refeições ou comendo deve ser rigorosamente convertido em tempo de busca e estudo das Escrituras Sagradas. A eficácia do seu sacrifício depende diretamente da sua motivação interna e da forma como você lida com as pessoas ao seu redor enquanto está com fome ou privado de algum prazer. Muitas vezes, a abstinência pode gerar irritabilidade ou impaciência, mas usar o jejum como desculpa para tratar mal o próximo é uma contradição direta com o espírito cristão de domínio próprio. O profeta Isaías já alertava o povo de Israel que Deus não aceitaria um jejum onde as pessoas continuavam a brigar e a oprimir os necessitados enquanto fingiam humildade diante do altar. O jejum que agrada a Deus é aquele que vem acompanhado de um coração quebrantado e de uma disposição renovada para praticar a justiça e a misericórdia. Outro ponto de atenção é entender que o jejum não é uma moeda de troca para manipular a vontade divina ou forçar a mão do Criador a realizar um milagre conforme o nosso cronograma humano. Deus não pode ser subornado com a nossa fome. Ele é um Pai amoroso que já deseja o nosso bem,
E o jejum serve para ajustar a nossa frequência à dele, e não o contrário. Quando jejuamos, estamos confessando a nossa total incapacidade de resolver as coisas pelas nossas próprias forças e declarando que dependemos de uma intervenção que vem do alto. É uma postura de humildade máxima, onde reconhecemos que somos pó e que o fôlego de vida que nos sustenta pertence inteiramente ao Senhor. Além disso, é necessário ter sabedoria prática para escolher qual modalidade de jejum se adequa melhor à sua condição de saúde e às suas responsabilidades diárias. O equilíbrio é uma virtude bíblica, e colocar a sua vida em risco de forma imprudente não glorifica a Deus, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser zelado. Se você possui restrições médicas, o jejum de propósito ou o jejum de renúncia de distrações podem ser caminhos extraordinários que oferecem o mesmo nível de entrega espiritual sem comprometer sua integridade física. O que Deus procura não é a quantidade de calorias que você deixou de ingerir, mas a sinceridade e a profundidade da intenção que motivou a sua renúncia. Evite também a armadilha do orgulho espiritual, que surge quando começamos a nos sentir superiores aos outros irmãos que não estão jejuando ou que escolheram métodos menos rigorosos que os nossos. O jejum deve nos tornar mais humildes e dependentes e nunca mais arrogantes ou críticos em relação à caminhada espiritual de terceiros. Lembre-se de que a santidade é um fruto do Espírito e não uma conquista baseada em méritos humanos ou em competições de quem consegue passar mais tempo em privação. Mantenha o seu foco exclusivamente no seu relacionamento com o Pai, cultivando uma vida de piedade discreta que floresce nos momentos de solitude e comunhão íntima. Ao seguir essas orientações, você garante que o seu período de quaresma seja marcado por um crescimento real e uma transformação de caráter que permanecerá muito depois que o jejum terminar. A disciplina que você exercita agora está forjando uma resistência espiritual que será essencial para os desafios que virão no futuro, preparando sua alma para níveis mais altos de autoridade. Agora que você compreende os riscos e a postura correta, é hora de olhar para frente e entender como aplicar todo esse conhecimento de forma prática e decisiva em sua vida. O próximo passo é o que definirá se este vídeo foi apenas uma fonte de informação ou o início de uma nova temporada de poder na sua história. Com o entendimento das formas e dos cuidados necessários, chegamos ao momento crucial em que o conhecimento deve se tornar ação para que a transformação espiritual se manifeste em sua realidade. Todo o contexto histórico dos profetas e o exemplo de disciplina do Messias não servem apenas como um relato do passado, mas como um convite para que você escreva o seu próprio capítulo de superação e autoridade nesta quaresma. A diferença entre um espectador de histórias bíblicas e um protagonista da fé reside na disposição de aplicar o que foi ouvido, saindo da teoria para o campo da prática deliberada. Este é o tempo de decidir que sua vida espiritual não será mais ditada pelas circunstâncias externas, mas pela profundidade da sua consagração pessoal. O desafio que coloco diante de você hoje é o de não permitir que este vídeo seja apenas mais um conteúdo informativo em sua mente, mas o marco inicial de uma Bíblia viva em sua conduta diária. Escolha agora mesmo qual das 3 formas de jejum mais desafia a sua zona de conforto e se comprometa com ela por um período determinado. Se o seu problema é a falta de foco, mergulhe no jejum de renúncia. Se você busca uma resposta urgente, aplique o jejum de consagração. Se você precisa de disciplina constante, o jejum de propósito é o seu caminho. Lembre-se que o céu se move quando o homem se posiciona, e a sua renúncia hoje é a semente do milagre que você tanto espera colher amanhã. Chegamos ao fim deste estudo profundo e espero que essas chaves espirituais tenham aberto novas perspectivas em seu coração.
Conhecimento sem aplicação é apenas informação, mas conhecimento aplicado é poder de transformação. Por isso, convido você a colocar em prática tudo o que aprendeu hoje e ver com seus próprios olhos o que acontece quando decidimos priorizar o reino de Deus sobre nossas próprias vontades. Se este conteúdo foi relevante para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas revelações bíblicas. Considere também se tornar um membro do canal. Assim, você terá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, além de nos ajudar diretamente a manter este ministério de pé. Fique atento aos produtos que aparecem aqui na descrição e ao longo do vídeo, pois cada clique seu ajuda a fortalecer nossa produção de conteúdo.